Sabe aquela sensação de ter uma oportunidade incrível, daquelas que podem mudar tudo, e de repente ela escapa por entre os dedos? Pois é, existe um motivo bem real para isso acontecer. Uma coisa que a gente pode chamar de teto financeiro invisível. E o mais interessante é que existe também uma estratégia prática para garantir que da próxima vez essa oportunidade não só apareça, como fique. Vamos entender como isso funciona. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de teto financeiro. Depois, a gente diferencia a velocidade de pressa, que é crucial. Aí apresento a estratégia de fracionar o resultado, a gente vê um caso real disso acontecendo e, no final, como alinhar tudo isso com a nossa realidade. Vamos começar pelo começo, então. Muitas vezes, o que impede um crescimento financeiro maior não é a economia, não é o mercado. A barreira é interna. É algo inconsciente que todo mundo carrega. Fica essa pergunta, né? Por que será que, bem na hora que uma chance gigantesca aparece, em vez de sucesso, o que sobra é frustração? Aquele sentimento de potencial perdido. A razão por trás disso é bem mais profunda do que parece. E a resposta está nesse conceito, o teto financeiro. Pensa nele como se fosse um termostato interno. Não tem nada a ver com o dinheiro que existe no mundo, mas sim com o valor que o nosso sistema pessoal se sente confortável em administrar. É aquele patamar que mantém a nossa vida e as nossas relações exatamente como são. E é aí que mora o perigo. Um ganho que ultrapassa e muito esse teto não é só dinheiro entrando, é uma mudança de vida. E se lá no fundo a pessoa não está pronta para essa mudança toda, a tendência é que ela acabe sem perceber sabotando a oportunidade, só para voltar para a zona de conforto, entende? Bom, isso leva a gente para um ponto fundamental sobre como a gente reage. Diante de uma meta muito grande, o instinto grita pressa. Mas o que a gente precisa mesmo é de velocidade. E a diferença entre as duas coisas é gigantesca. A diferença é bem clara. Velocidade é estratégia, é dar mais passos, com consistência em menos tempo. É pura eficiência. Agora, a pressa é outra história. É tentar enfiar um resultado enorme na pessoa que se é hoje, um resultado para o qual ainda não se tem capacidade. E essa frase resume a ideia como perfeição. A pressa é tentar colocar na sua versão de hoje um resultado que não cabe hoje. É basicamente tentar dar um salto quântico sem ter construído a base para se sustentar lá em cima. E isso, quase sempre, acaba em queda. Ok, então se a pressa é o grande vilão, qual é a solução? A resposta está numa estratégia que pega um milagre em potencial, que poderia ser grande demais, e transforma ele numa consequência, inevitável e totalmente gerenciável. E a estratégia é até que bem simples. Olha só, primeiro passo, fecha o negócio, garante a oportunidade, não deixe escapar. Segundo, recebe de imediato só a parte que cabe no teto financeiro atual. Terceiro, negocia o resto para receber em parcelas. E o quarto passo, que é a alma do negócio, é usar esse tempo para crescer, para expandir a própria capacidade. Então, o ponto central é esse. Não se trata de adiar o sucesso, de forma alguma. Trata-se de comprar tempo. Tempo para quê? Tempo para identificar e quebrar os padrões que nos limitam. Tempo para se tornar a pessoa que de fato consegue sustentar aquele novo nível de sucesso. Certo, a teoria é ótima, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Vamos dar uma olhada num caso real que mostra o poder dessa abordagem. Imagina a cena, um empresário do ramo de incorporação. Ele estava com a faca e o queijo na mão para fechar vários contratos enormes, todos de uma vez, no finalzinho do ano. Uma oportunidade daquelas que aparecem uma vez na vida. Só que o valor somado de todos esses contratos ia muito além do teto financeiro dele. Era um salto de mais de 50% acima de tudo que ele estava acostumado a gerar. O risco ali era gigante. O perigo era muito claro. Se ele agisse com pressa, se recebesse aquela bolada toda de uma vez, a chance de autossabotagem ia lá para cima e aquele excedente, justamente o dinheiro que mudaria o jogo, provavelmente seria perdido de alguma forma. E qual foi a solução? No primeiro mês, ele fechou todos os contratos, mas pegou só uma entrada, um valor que cabia no teto dele. Nos meses seguintes, ele mergulhou num trabalho para quebrar os próprios padrões, e só 6 meses depois, mais preparado, ele recebeu o resto do dinheiro. E o final da história? Ele conseguiu transformar um salto que seria gigante e arriscado em pequenos passos, consistentes. O crescimento aconteceu, só que de forma gradual, sólida e, mais importante, sustentável. Ele não só ganhou dinheiro, ele se tornou a pessoa capaz de ter aquele dinheiro. Agora vamos para a filosofia por trás disso tudo. Essa estratégia funciona porque ela tem como base um princípio de alinhamento de justiça pessoal.
Essa ideia é muito poderosa. Ela muda o jeito de enxergar o desafio. Não é que a vida seja injusta ou que as oportunidades não apareçam. Na verdade, é um desalinhamento entre o que a gente quer e quem a gente é naquele momento. A vida está só esperando a gente se tornar compatível com os nossos próprios desejos. Então, no fundo, existem duas escolhas. A primeira é o caminho do longo prazo. Trabalhar para crescer, para se ajustar ao tamanho do resultado que se deseja. Mas, quando a oportunidade bate na porta antes de a pessoa estar pronta, o caminho mais inteligente é o segundo. Ajustar o resultado para que ele caiba na gente agora, ganhando tempo para crescer de um jeito sustentável. Então, vamos resumir. O que a gente viu aqui? Que todo mundo tem um teto invisível, que pressa e velocidade são coisas opostas, que fracionar um resultado compra tempo, o ativo mais valioso para crescer, e que é muito melhor dar passos consistentes do que um salto arriscado. O objetivo é fazer o que parece um milagre virar uma consequência inevitável. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Olhando para os objetivos e para as oportunidades de agora, existe algum resultado que parece grande demais, que está causando mais ansiedade do que progresso? O que aconteceria se, em vez de tentar se forçar a caber nele, esse resultado fosse ajustado para caber em quem se é hoje?